deslocada, ela não está desmembrada dessa luta das mulheres. Eu falo muito das mulheres porque é meu objeto de pesquisa, da década de 80. Então as mulheres precisaram falar, ó, precisamos de um SUS, né? O movimento das panelas vazias, o movimento pela reabertura democrática para a gente conseguir onde a gente está. E aí vem o governo mais à esquerda, mais progressista, que consegue a classe artística, né, começa a se enxergar. Eu estou falando da classe artística periférica, porque o pessoal da classe média, isso já existia, já se viam enquanto trabalhadores, já acessavam isso. E a gente não, a periferia entende que tem que fazer por amor, a arte é por amor, e que não os profissionais, os artistas, né, tinham que trabalhar de qualquer outra coisa e na hora vaga, nas horas vagas, a gente fazia teatro, nas horas vagas a gente fazia poesia. Então a gente não se via enquanto trabalhadores da cultura. Com essa conquista da classe trabalhadora, que vai no desdobramento dessa conquista, faz com que a gente se reconheça enquanto trabalhadores da cultura. Dentro da classe trabalhadora, a gente também faz parte de uma categoria que historicamente foi negada, porque a gente nunca se viu enquanto artistas, a gente nunca se viu enquanto produtores culturais. Então, eu acho que falar disso é bastante importante também, né, de como que a gente se vê enquanto trabalhadores da cultura, que vai fazer a gente pensar em políticas públicas que remunere os trabalhadores da cultura. Então, o que o Floema estava falando lá em 2010, 2011, é resultado do movimento de mulheres, é resultado do movimento negro, é resultado da luta do hip hop da década de 80, né, 80, 90, os anos 2000. Então a gente é resultado de um processo histórico, eu acho que é o mais importante de ressaltar. E o quanto esses processos, né, ele precisa estar no nosso presente, né? A gente não pode se perder da luta. Essa é uma questão. E aí eu vou entrar no Coragem a partir de 2020. E quando a gente olha para o lado, todo esse espaço de vulnerabilidade, muitos de nós não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Assim. E aí a gente começa a pensar em acessar editais. A priori, eu falando com a Michelle, com o Marcelo, com o Grilo, né, algumas pessoas mais próximas, e a gente falava eu falei, olha, vamos tentar pelo Resiste, algum edital para pagar, né, o aluguel de alguns de nós, né? E daí, na época, o Marcelo e a Michelle falaram, dá para fazer pelo Coragem. Então eu comecei, me arrisco a escrever edital e a partir de 2020 o Coragem ganha e começa a transformação desse espaço, né? Esse espaço, na época, em 2020, ele estava de portas fechadas, era um espaço muito importante, que eu acho que a Michelle e o Marcelo já trouxeram, né? A história de uma ocupação que surge em 2016, num espaço onde foi tirado, estava há 15 anos parado. Então, toda a paisagem local foi modificada, né? Porque aqui tinha muitos ratos, tinha mais de 4, foi tirado 4 caçamba de entulho. Então, os comércios locais, não dava para ter uma lanchonete do lado se aqui tinha rato, né? Se as pessoas em situação de rua estavam morando aqui, mas de uma maneira precarizada, porque não tinha estrutura, né? Não tinha infraestrutura para que as pessoas estivessem aqui. Então, aqui era um lugar que proliferava ratos e baratas, né? Então, a ocupação ela muda a paisagem desse local, assim como o restaurante de cultura, como o Alma, ele modifica a paisagem no entorno. Então, a praça vai se modificando, e aí vai ter ação de grafite lá, vai ter negociação com a subprefeitura, que na época era um pouco mais progressista, e aí tem toda uma modificação também no entorno da praça, os bares começam a abrir também. Antes do Coragem tinha um bar aqui do lado que ele vai abrir, né, que tem o processo de ocupação, mas esse entorno vai se modificando, então a interação do Coragem com o bairro. Porém, em 2020, ainda por falta de verba, porque a história do Coragem é uma história de bastante resistência de quem vem antes, né? Ainda assim não tinha verba para transformar o espaço. Então, aqui era literalmente, quando chovia, virava cachoeira. E com esses acessos que a gente vai tendo a editais, esses editais permitem que a gente dedique mais tempo para o espaço, que a gente transforme o espaço. Eu estou falando do Coragem, mas essa é a realidade de várias coletivas, né? De vários espaços de ocupações da quebrada. Então, os trabalhadores conseguem permanecer no espaço, às vezes
dedicação exclusiva, que antes a gente não conseguia fazer, né? Não é ainda uma realidade para a gente, mas alguns de nós, para a maioria de nós, mas alguns de nós ainda conseguem ter uma dedicação um pouco maior a um espaço como esse. Né? Então, se reconhecer enquanto trabalhadores, né, e trabalhadoras da cultura, e reivindicar esse lugar, né, e cobrar do poder público, ele também é um processo que vem de resultado de um processo de formação política. Se fosse só um espaço onde a gente só pensasse a cultura e não pensasse a cultura, que não é possível, né, mas não pensasse vinculado com a questão cultural, com a questão social, né? Então esse histórico, esse desdobramento que vem das lutas da década de 80, que vem das outras ocupações culturais, ela é muito importante, né? Porque, como eu disse, quem compõe a Coragem, a maioria é dissidente de outros coletivos, né? Então tem a Fernanda que vem do Força Ativa, tem o Marcelo que vem do Alma, o Marcelo e o Grilo, tem eu que venho do Ressorte Cultura, a Sansorai, a Letícia que vem da Gibiteca, que tem uma formação, né, mais pautada, aí, se eu fosse pensar numa linha teórica mais marxista, assim, né? A gente gostaria de estudar mais, mas ainda assim a base teórica ainda vem mais nesse lugar de transformação e da revolução, assim, ligada à pauta da revolução mesmo, de transformar, e a revolução pensando a partir do nosso lugar de ser, né, do cotidiano. Então, como que a gente constrói esses espaços.